Rio Grande do Sul, estado que produz quase 70% do arroz do Brasil, o plantio já começou e esse ano a área deve ser menor. Nas lavouras do Rio Grande do Sul, o trabalho é de sol a sol. Depois de 2 semanas de muita chuva, os agricultores aproveitam o tempo seco para fazer o plantio do arroz. Nesta lavoura, em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, seu Décio Detoni conseguiu iniciar a semeadura na época recomendada. Havendo alguns dias mais com tempo bom, nós vamos avançar bastante no plantio. A velocidade de plantio é em torno de 8, 9% por dia, né? Então em 14, 15 dias a gente consegue plantar toda a área. A fronteira oeste é a região mais adiantada e também a que concentra a maior parte da produção do estado. Por aqui, mais de 20% da área já foi semeada. As boas condições do clima dos últimos dias contribuíram para o trabalho no campo. Se o tempo colaborar, o plantio deve encerrar na segunda quinzena de novembro. Além das chuvas, outra preocupação dos produtores é com a alta do dólar. De acordo com o IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, a área plantada será 5% menor em relação ao ano passado. Mas mesmo assim, vai chegar a 1.800.000 hectares. Não é uma área assim que vá comprometer os mercados, o mercado interno e o mercado externo, já que o Brasil é um grande operador de mercado externo de arroz hoje em dia, né? Eu não acredito que esse retrocesso em área aí vai prejudicar. A saca de 50 quilos de arroz está valendo R$ 40. Na safra passada era vendida por R$ 35. Vamos agora aos preços do café. Na sexta-feira, a saca do Arábica foi negociada em Jaú, São Paulo, por R$ 460, alta na semana de 2,2%. Já o Conilon, em Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, ficou em R$ 345, uma alta na semana de 1,2%. Começou o plantio da soja em Mato Grosso, o principal estado produtor do país. Pela lavoura estão os sinais da chuva recente. Por isso, as máquinas já estão no campo da fazenda do seu Orcival Guimarães, em Lucas do Rio Verde, norte do estado. A soja ocupa uma área de 29 mil hectares. A chuva que caiu nos últimos dias animou o agricultor. Aqui teve chuva de 40 milímetros até 120 milímetros. Foi uma chuva um pouco irregular, mas choveu bem. Em Mato Grosso, a área plantada de soja nesta safra deve ser 2% maior do que a safra passada, segundo o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. O que também aumentou neste ano é o custo de produção. Segundo os agricultores, está entre 20% a 25% mais caro. Aumento de custo muito grande, principalmente em função do câmbio. Na tentativa de diminuir o impacto dos custos, o agricultor espera um crescimento na produtividade. O custo que está aí, só agora temos uma saída para ele, é aumentar a produção. Na safra passada, Mato Grosso colheu quase 28 milhões de toneladas de soja. No Paraná, o trigo já foi colhido em mais de 60%. A produção deste ano é menor do que a da safra passada. A estimativa inicial da safra de trigo do Paraná caiu. Devem ser colhidos 3.600.000 toneladas, 6% a menos do que no ano passado. Se por um lado a produção caiu, por outro o preço do trigo vem crescendo. A saca de 60 quilos foi negociada em média a R$ 34,02 em setembro. No mesmo mês de 2014, era vendida a R$ 29,97. Os moinhos já compraram 600.000 toneladas de trigo do Paraná, o dobro do que foi adquirido nesse mesmo período no ano passado. O presidente da cooperativa de Cascavel, Dilvo Grolli, acredita que nos próximos meses a procura pelo trigo produzido no Paraná deverá ficar ainda maior. Nós acreditamos sim que o preço do trigo vai valorizar ainda mais, porque daqui 6 meses nós teremos a entre-safra do trigo, onde a oferta é menor e a procura por trigo será maior. Apesar das perdas, o Paraná deve colher este ano mais da metade do trigo produzido no Brasil. Vamos ver agora as variações dos preços dos produtos agrícolas nas bolsas internacionais. Só houve 2 quedas e a maior delas foi a do suco de laranja.
O suco de laranja caiu 16,9%. O algodão, 3,2%. Já o café arábica manteve-se estável. Subiram a soja, mais 0,2%. O cacau, 2,3%. O açúcar, 4,2%. O trigo, 5,8%. E o milho teve a maior alta, 6,4%. Quase 2 milhões de pés de banana foram destruídos na tempestade que atingiu o Vale do Ribeira, em São Paulo. Tem produtor que perdeu tudo o que plantou. Um prejuízo de tanto na principal região produtora do Brasil. O seu Pedro parece perdido no meio do bananal devastado. O sítio dele fica em 7 Barras, município mais atingido pelo temporal. Ele tinha 20 mil pés de banana. Tinha mesmo, porque não sobrou nada. Triste agora, né? Porque a gente sabe logo o que vai fazer agora, até pra frente, né? É o que eu vivo com o dinheirinho da banana. Pra mim, sustentar minha vida, né? Minha situação, né? Minha família. Né? E a plantação dele é só uma em meio a dezenas que foram atingidas. Nos bananais que ainda não foram derrubados, a gente consegue ver o tamanho do prejuízo. Os pés que não ficaram dobrados foram arrancados pela raiz com a força do vento. E os cachos da fruta que vieram parar no chão estão completamente perdidos por causa da chuva de granizo. O seu Eugênio conseguiu mandar para São Paulo só 10% do que esperava colher. Ele conta que é a segunda vez em um ano que tem prejuízo por causa de um vendaval. Eu estava com toda a produção para tirar agora, né? Que deu o vento passado, eu podei o bananal, estava com toda 100% da produção para tirar. E, sabe, em 15 minutos você veio, perdi tudo aí, agora refazer tudo outra vez. A Secretaria de Agricultura do Estado calcula um prejuízo de quase 20 milhões de reais. Acompanhe como fechou o mercado do boi gordo na sexta-feira. Em Campo Belo, Minas Gerais, a arroba saiu por R$ 135,00. Em Bauru, São Paulo, R$ 144,00. Em Arapongas, no Paraná, R$ 146,00. A média CPEA fechou valendo R$ 146,18, uma alta na semana de 0,9%. E vamos dar um giro por outros assuntos que marcaram a semana. Brasil estabelece meta de redução de 43% das emissões de gases de efeito estufa até 2030. Muitas medidas vêm do campo. Reflorestar 12 milhões de hectares, recuperar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas, fazer a integração lavoura-pecuária-floresta em 5 milhões de hectares e acabar com o desmatamento ilegal. As metas do governo brasileiro serão levadas para a Cúpula do Clima de Paris, a chamada COP21, que vai reunir 193 países. Esse encontro, que começa no final de novembro, vai definir um novo acordo de redução de gases de efeito estufa a partir de 2020, para substituir o atual Acordo de Quioto. O Paraná deve ter a menor área de milho de verão desde que se tem registros há quase 40 anos. Uma redução de 18% em relação à safra passada. Isso porque os produtores estão apostando mais na soja. O grande volume de chuva dos últimos dias prejudicou as lavouras de trigo aqui em Santa Catarina. E nesse momento, o excesso de umidade afeta diretamente a qualidade do grão. O excesso de chuva também atrasou o plantio do arroz, do milho, do feijão e da soja. O impasse entre índios e produtores rurais continua na fronteira do Brasil com o Paraguai, aqui em Mato Grosso do Sul. O Ministério da Justiça prorrogou até o dia 30 de outubro a presença do Exército em 4 municípios do estado nessas áreas de conflito. 59 municípios do Piauí podem ficar sem o pagamento do Garantia Safra, mesmo com as perdas provocadas pela escassez de chuva. É que as prefeituras não pagaram a parcela no valor de R$ 44,65 referente a cada trabalhador rural cadastrado no seguro. Hoje nós estamos com 3 parcelas pagas, quitadas, mas infelizmente ainda falta 3. Neste ano, o Brasil deve colher uma safra de pouco mais de 42 milhões de toneladas de café, 7% a menos do que em 2014. Os dados foram divulgados nesta semana pela Conab e representam a soma do Arábica e do Conilon. Em Goiás, começou a temporada da jabuticaba. Só nesta fazenda de Hidrolândia, são 43 mil pés. A produção é controlada com irrigação, para garantir frutas no jabuticabal até o fim deste mês. E agora?
Tem Festa do Peixe em João Pinheiro, Minas, do Vaqueiro em Anagé, Bahia, e da Acerola e do Produtor Rural em Terra Alta, Pará. Em São Paulo, Festa da Acerola e da Uva em Junqueirópolis, exposição de flores em Olambra e de ovelhas em Lençóis Paulista. Exposição em Vacaria, Rio Grande do Sul, em Barretos, São Paulo, em Chapecó, Santa Catarina. Cavalgada em São Francisco de Itabapuana, Rio de Janeiro, Governador Eugênio Barros, Maranhão, e em União dos Palmares, Alagoas. No Paraná, exposição em Toledo e em Bom Sucesso do Sul. Daqui a pouco, no Globo Rural. Na série de reportagens sobre a Mantiqueira, você vai ver que a serra é guardiã de fatos importantes da história do Brasil. E vai conhecer casarões e fazendas seculares, tesouros da arquitetura e da agropecuária do nosso país.